Estamos começando mais um podcast A Tua Mente. Tinha que ter a musiquinha, né, gente? Porque essa musiquinha, pra quem tem esse mini podcast, né, Pri? Tem que fazer uma graça, porque senão não faz sentido pra mim. E se não fizer palhaçada também não tem graça, não sou eu, né? Não é você. Não sou eu. Então vamos lá, gente. Esse é o que episódio estamos? 7º episódio do A Tua Mente, gravando sozinha, eu e ela, né? Vai dar tudo. Já dá like, já se inscreve no canal, porque a gente, olha, merece, viu? Merecemos, e outra, né, gente? Uma musiquinha pra uma fono é tudo. Pois é, já está dando spoiler do que vamos falar hoje. A Pri é minha colega de trabalho. Ela é fono, eu vou falar só fono para não falar aquela palavra gigantesca, porque todo mundo já sabe engasga. O que é. Não, tá bom, vai, eu vou tentar. Fonoaudióloga. Isso. Fonoaudióloga. Tá bom. Chiquérrimo. Estamos lá. Então, o que acontece? A Pri é fono. Ela tem muita novidade para falar para vocês, explicar como que funciona toda essa questão que eu particularmente não tinha nem ideia que funcionava. Fiquei chocada com tanta abrangência que tem essa especialização. Então, a Pri, ela é a Priscila Lombardo. Ela atende aqui no consultório, no prédio, aliás, no 2º andar. Eu estou no 5º andar, ela está no 2º. Perfeito. Nos conhecemos de que maneira? Por indicações, né, Pri? E de paciente, gente. Você imagina? O pessoal fala assim, não, eu vou na Ana, no 5º. Eu falava assim, isso, a Ana. E eu nem conhecia. E quem é a Ana, né? Mas eu falava, não, a Ana. Aí descia, ou vice-versa, alguém subia, né, do 2º andar pra cá, nossa, mas você conhece a fono lá embaixo, não sei o quê, né? Provavelmente é a mesma coisa. E assim a gente foi até que um dia... Não teve mais jeito, né? Aí teve que... E aí deu match, gente. Foi inevitável. Foi inevitável. E agora aqui estamos para conversar um pouquinho e explicar todas essas questões que vêm de novidades da fono, né, Ana? E o que é a fono também. Então, vamos lá atualizar para o pessoal, porque assim, se falasse para mim assim, fazer um podcast de fono, eu ia falar assim, mas que negócio nada a ver, não me leve a mal, tá? Imagina. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu não tinha ideia de tanta coisa que a fono faz. Então, fiquem até o final para vocês entenderem como que funciona e o que ela pode te ajudar, porque é muita coisa. Com certeza. Então, Pri, conta pra gente. A fono, só para a galerinha entender, a fonoaudiologia basicamente é uma área de atuação em 4 áreas diferentes. Uma delas é a motricidade oral, que a gente chama assim, mas nada mais do que a parceria, né? Com dentistas, ortodontistas e até odontopediatras para trabalhar todas essas questões relacionadas a face, a mobilidade, abertura de boca, muito do uso do aparelho. Então, a fonoaudiologia trabalha né? Faz bastante parceria com o dentista, né? Muito, no entanto, lá no meu consultório tem, né, o ortodontista e tinha uma odontopediatra que a gente trabalhava em conjunto, né, para trabalhar esses aspectos que é a correção do dente, postura da língua, que todo mundo deve conhecer. Nessa área, a gente também trabalha ronco, né? Mais ou menos, porque eu não tinha ideia de absolutamente nada. E as pessoas não têm, né? No geral, ninguém tem. Então, as pessoas têm receio. Às vezes falam, eu ronco, mas quem que eu procuro? É o otorrino? Sim, é o otorrino. Mas muitas vezes a gente também tem uma posição inadequada da língua. Às vezes a gente tem um bruxismo que está aparecendo, ou aparece noturno e a pessoa não percebe, que é o ranger dos dentes. Como que é essa posição inadequada da língua, né? É um negócio que você fala assim, cada um, pelo que você estava me explicando, mas depois você me corrige, cada um para a língua de um jeito, né? Estaciona a língua dentro da boca de uma forma. E as pessoas não têm a noção. E quando chegam, né, para essa área da motricidade, a indicação, muitos dos pais, às vezes por adolescentes ou adultos que vão em busca, falam, poxa, mas o profissional, né, o meu dentista falou que eu posiciono a língua errado e que isso interfere, né, que todo mundo deve conhecer essa tradicional fala, empurra os dentes e isso o dente vai para frente. Isso eu conhecia. Então todo mundo conhece, é isso mesmo, tá? E empurra mesmo. Empurra mesmo.
Se a gente comer errado, se a gente dormir errado e se a gente posicionar ela no tradicional parado, né, inadequada, com certeza vai ter as atipias, os problemas. Dica, gente, todo mundo com certeza vai perguntar isso, né? Mas aonde que é pra parar a língua? Então, boa pergunta, né? Qual é o lugar exato de se estacionar a língua? Sim, o exato, e antes disso, antes dela responder, para a sua língua aí. Sim, e perceba. E escreve aqui nos comentários onde você para a sua língua. Sim. Primeiro. E aí depois você fala a resposta de onde é o certo, que então eu vou fazer comigo também, tá? Eu vou dar 2 minutinhos aí. Além disso, gente, a gente também trabalha com as questões que são Já hábitos. sei onde eu paro. Depois eu conto. Vamos lembrar disso? O que é hábitos? Então, às vezes, assim, chupeta, mamadeira, dedo roer unha. Sim. Você acredita? Acredito. Até os 15 anos. Eu já te contei isso? Já. Então, contando para vocês e tem aqui, muito gente. disso, né? Às vezes tem adolescentes que chegam com esses hábitos ou esses probleminhas e não relata, né? Às vezes não conta pro dentista o porquê disso, e aí na fono a gente vai aos poucos descobrindo, acolhendo e sabendo como trabalhar e tirar. E aí, com certeza, as pessoas também vão ficar, mas toda fono associa, então assim, não pode ter mamadeira na amamentação e não pode chupar chupeta? Não, gente, isso não é assim, total. Nós, fonoaudiólogos, a gente acha que é interessante usar esses artifícios em momentos específicos. Então, a mãe que está tendo uma amamentação já, sei lá, com dificuldades ou que não tem leite, legal ter um bico. Pois é. Às vezes, né, mais prático, ameniza muitos outros problemas, como a gente fala, né, Ana, psicológicos dessa mãe. Então, não é que a gente não goste, tem a ver com a necessidade, o momento. Mesma coisa a chupeta. Então, num momento onde tem um estresse do bebê, ou que a mãe não sabe lidar ainda, ou que, enfim, N fatores, a chupeta vem para ajudar, para acolher. Então, vamos pensar assim. Tá. Agora esse tempinho de pensar, então, na língua. Ainda bem que ela lembrou, porque eu, como entrevistadora, já tinha esquecido da língua. Eu já estava focando na próxima pergunta que eu ia fazer para ela. Vamos lá, gente. Onde que é, Pri? Conta. Então, o certo da gente apoiar essa língua junta um pouco de saliva, faz uma pequena deglutição e ela tem que encaixar no céu da boca. Ou seja, elevar a ponta, ó, assim. O dente tá aqui, tem que ficar nessa pontinha. Essa aqui, ó. Eu tô fazendo certinho. Isso. Então, vamos entender. É o final do dente, onde a gente tem até uma casca, parece que uma conchinha no dente, né? Nos dentes frontais, que são os incisivos, e a gente acomoda ela ali. Ora dente, ora céu da boca, mas ela sempre vai ter que fazer esse movimento. E aí, a gente tem vários probleminhas. Então, língua largada, língua pra frente, língua flácida, molinha, língua muito rígida, que também pressiona demais. Isso dá problema em que, por exemplo? Só pra gente ter uma ideia. Além dos dentes, como a gente falou, que pode dar, né, os problemas ortodônticos, a gente vai ter os problemas de fala, né? Que são os característicos. Então, a gente tem aí o sibilo, né? O ceceio, que a gente chama, mas nada mais do que jogar, né, cuspir, colocar a língua entre os dentes. Tem gente. Que nome é esse? Nunca tinha ouvido. E a que Pri tem sempre muitas... vem com esses termos técnicos aí. Mas é legal, Ana, falar, porque as pessoas hoje elas já estão começando a ter consciência. É legal, sim. Mas é engraçado. E todo mundo antes falava, nossa, é a língua boba, é a língua flácida. Não, gente, às vezes a língua ela tá mais rígida e também, então ela dá um cheio de lado. Você deve ter gente que fala assim, né? Que fala, aprendi. Em vez de falar mas 3, já vi. Que vibra a língua, ela fala 6, né? Ah, sim, já vi, já. Então, alguém deve conhecer. Ou sibilo, que a gente chama de oralizado, né? Frontalizado. Então, é esse jeito de falar assim, né? Que às vezes interfere. Tem várias formas, cada um com a sua característica. Mas isso acarreta o quê? Sim. Acelera a fala,
Tem a questão dificuldade de compreensão, Sim. até a timidez da pessoa. Sim. Então, às vezes, tem adolescentes ou até adultos que às vezes fica tímido de ir para frente, como nós aqui, Sim. fazer um podcast, ou se apresentar ou ser professor nas áreas, enfim, Sim. porque tem essas dificuldades mínimas, né? Que ao dia a dia não é percebido, mas que depois, num momento, né, importante, Sim. Então, tem tudo isso. Vamos para a segunda área de atuação da fono, que eu acho que é a audição, que todo mundo conhece. Né? E só um detalhe, pegando esse gancho que você falou, às vezes também é um charme, né? Porque eu tenho uns pacientes pequenininhos que eles têm umas fofuras, assim, que eles falam, que eu tenho vontade de morder eles, assim, que eu... Assim, claro que pequenininho também é uma coisa, né? Quando fica grande, você vai fazer uma apresentação, alguma coisa, você pode ter problemas, né? E aí envolve uma série de coisas em relação a bullying e tudo mais, né? Também. Então, e até vamos fazer outra relação. Então, em vez de eu falar da áudio, eu vou falar da linguagem, que é a área que a fono também atua. E que as pessoas conhecem como a atuação da fono na escola, trocas de letras, trocas de sons, fala que omite palavras ou omite sons, que é o clássico cebolinha, né? Trocar o R e L, mas que é fofo. É fofo. Ou aquele, quando omite o sonzinho do grupo, que é o do tem, que vira, eu tenho, né? E que é tão gostoso de ouvir. Ai, é fofo. Né? Então, tem aí, sim, essa abordagem, que também está relacionada, por isso que eu falo, as áreas da fono, elas vão se somando, se interligando. Então, se eu tenho uma língua ruim, às vezes acarreta a linguagem. Então, quando as pessoas chegam até o consultório e vão me conhecendo, fazendo anamnese, eles olham e falam assim... Nossa, para que tudo isso que você está perguntando? Nossa, mas eu vim falar da língua. Peraí, não, um parênteses, eu vou falar. Quando eu fui fazer a anamnese no consultório da Pri, gente, eu nunca me senti... Eu vou falar Eu vou falar uma coisa, mas não tenham medo, tá? Porque tá tudo bem, ela faz as coisas com carinho. Mas eu me senti assim... invadida, Sim. no sentido de que teve um momento que ela pegou uma luva e ela falou assim, mas você come do lado direito? Você começa com o lado direito, com o lado esquerdo? E eu assim, sei lá, com que lado que eu como? A gente não presta atenção, não sabe onde posiciona a língua e tudo mais, né? E aí eu parei, fiquei pensando, acho que é do direito, acho que é não sei o quê. Come o negócio aí pra eu ver como é que é. Aí comecei a mastigar o negócio e sobra restinho na sua... Aí vem as mãozinhas com a... Sobra restinho na sua boca? Aí eu... sobra. Então tá. Então, peraí. Pegou uma luva, colocou a luva dentro do meu dedo e falou assim, suga. E aí eu, meu Deus. Aí ela puxou. Esse é um dos testes, Ana, que as pessoas ficam mesmo acanhados, mas eles falam assim, eu não consigo fazer isso. Aí eu falo, tá vendo que interessante? Mas não consegue o quê? Fazer o teste? Às vezes, não consegue sugar. Ou não consegue fazer. Mas o meu era frouxo. Sim, porque aí a pessoa vai entender o quanto ela tá dormindo errado, o quanto essa mastigação tá inadequada, o quanto essa língua que foi a pequena queixa e que todo mundo pensa que é só ela, né? Ela harmoniza tudo. Sim. E aí vem as áreas novas da fono que a gente vai falar aqui. Que a gente já vai falar, mas aguenta e segura aí, tá? Sim, que são esses detalhes que são mudanças que acontecem no rosto, né? Então, a gente sorri mais de um lado, menos do outro. Fica torto, né? Sim. Eu tenho um lado da sobrancelha sobrancelha mais também alta. tenho mais alta, né? Porque eu também sou fono, também tenho o bruxismo, né? Eu tenho a distúrbio da ATM, hoje corrigido, melhorado, mas são coisas que lá atrás eu não conhecia, a gente vai melhorando, mas se a gente ficar fazendo todo o visagismo, que é toda a observação, né, do rosto, a gente sabe que tem Ela várias pegou uma coisas. régua, gente, mediu a diferença de uma sobrancelha para outra. Ai, Ana, você tá acabando. Não, mas não é acabar. Eu achei sensacional, porque Sim. é uma profissional que eu falo, e que isso ela é incrível. Visagismo, né? É uma
uma outra área que soma também nessa motricidade. Não, visagismo importante. é toda essa questão que hoje se fala muito, que a gente fala da moda podcast, olha que legal. Então, lembra coloração pessoal, sim. que a pessoa fala de imagem? O visagismo é isso, é onde eu coloco mais energia, onde eu coloco mais força, de mostrar esse rosto, né? Com certeza aqui, depois, se vocês ficarem observando a gente, cada um tem um jeitinho. Um lado, ou forma, o quanto mostra, quanto pisca ou mexe. Eu tenho muito a tendência de corrigir o meu óculos, porque eu falo, né, com o corpo, não tem outro jeito. E aí, ela se sente sufocada aqui, eu como eu, apesar de que encurralada ficando aqui nesse espacinho, né? E é isso, né? Então é tudo isso. E isso entra na linguagem, não entra? Linguagem é isso. Sim. Se eu falo toda engessada, eu vou ter uma forma melhor de falar, de ter impostamento vocal. Ó, que chique. Então, voz que é bonita. Impostamento? Porque a voz, fica bonita, fala certo. Eu tenho, gente, um impostamento vocal. Sim, sedutor também, né? Tenho. E aí, a gente, quando deixa isso fluir, quando você entende muito mais Sim. isso, né, na abordagem com as pessoas, a gente começa a entender e adequar ela com carinho, como você Sim. fala, né? Não falando que ela tem a atipia ou que ela tem o problema, mas entendendo e harmonizando e falando, vai ser tudo reorganizado e você vai conseguir entender que às vezes até a mordedura de um lápis, tá? Da criança lá na escola, a desatenção dela tem a ver com a força do músculo que já deu assim, tipo, ela tá travando, então ela precisa morder o lápis. Isso aqui não tem fim. Esse podcast deixar o certo é dividir em várias etapas. Porque eu vou ter que trazer a Pri aqui de novo pra gente falar. Tem porque, muitas assim, coisas. Não tem fim. Não. É um negócio... Então, quando as pessoas chegam realmente, né, no consultório, elas olham e falam, Jesus, eu não pensava nisso, eu só cheguei com isso e de repente eu descobri... Pois foi o que aconteceu. Um livro. Aconteceu isso. Eu cheguei lá por conta de uma coisa e ela falou várias. Isso. Mas eu achei legal, porque eu acho que não é todo mundo que é assim também, né? Não, e não é como assim, você. Generalista que eu falo, olhar esse todo. Eu gosto muito, né, de acolher, gosto muito de estudar, e a gente sabe que tem uma forma também da reorganização, que é a parte neurológica da fono. Olha lá, gente, olha quanta coisa. Então, vocês pensam assim, a fono é só motricidade? Fono é só falar, linguagem na escola? Não, fono tem milhares de coisas, gente. Então, só para vocês entenderem, a reorganização é isso. Eu não consigo só tirar aquele músculo ou aquela, né, altura que você falou da régua, mas eu não estou tirando lá o lápis. Né? Sim. Então, se eu não fazer essa pessoa perceber tudo isso, não adianta nada. Não adianta. Ela vai lá, melhora, volta tudo de novo. Melhora, volta tudo de novo. Tem que ter a conscientização. Tem. E tem que, assim, não tem certo e errado, né, Pri? Não. É aquilo que está te incomodando. Porque quando eu fui te procurar, eu te procurei porque estava me incomodando uma questão. Também. Que eu já vou compartilhar com vocês. E na época, o médico falou assim pra mim, Ana, você precisa procurar uma fono. E como faz muitos anos isso, acho que foi em 2011 que eu operei, eu fiquei assim, fono? Que médico, nada a ver, pensei, né? Fono pra quê? E aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, só para vocês entenderem, eu fiz uma operação de desvio de septo no nariz e cortou aqui por baixo e levantou o rosto. Mas eu tava anestesiada, não senti nada, tá? Todo mundo, quando eu conto, faz assim. E tem muita gente que faz isso. Isso hoje em dia é muito mais natural que a gente fala. Porque as questões alérgicas, elas causam várias atipias de novo, né, Ana? Respira oralmente. Lembra que a gente falou do ronco? Então, a amígdala muito aumentada, a pessoa vai roncar mesmo não querendo, né? Os problemas que a gente fala da nossa cidade aqui, São Bernardo, né, gente? Sempre tem uma umidade, então sempre tem uma questão alérgica. Se eu respiro mais de um lado, e às vezes as pessoas falam, mas essa narina às vezes aqui... não respira nada. Elas me relatam, eu falo, nossa, doutora, mas essa narina aqui eu nunca pensava. Gente, como que eu vou respirar? Vou fazer isso só para vocês entenderem. Eu ficar aqui,
podcast inteiro? Concorda que essa minha narina ela vai ficar mais colabadinha, linda, e o outro lado todo torto? É o que acontece comigo. Então, é isso. Porque eu tenho um buraquinho maior que o outro por conta disso. Sim, Mesmo operando. lógico, gente, a olho nu, ninguém vai perceber isso. A gente tá falando de uma questão de uma avaliação, de um tratar. Mas, sim. Então, e aí o que acontece? Ele fez, né, essa operação. Ele falou, Ana, você precisa procurar um fono para você conseguir corrigir essa parte aqui do lábio superior. Ele vai ficar mais levantadinho e você precisa descer ele para cá. Sim. E o que acontece? Como eu não tenho, como que chama, flexibilidade ou sim, mobilidade, né, para fazer isso, ele é meio enrijecido, meio duro, vamos dizer assim, né? Porque foi pouco usado. Aqui embaixo eu tenho que, para fechar a boca, olha que engraçado, eu tenho que fazer assim, ó. Isso que melhorou já um pouco, né, Melhorou, sim. Porque eu fiz uns muitas exercícios vezes e parei. Então, se a gente for ver, são várias coisas, né? Então, o olhar da fono aqui é fazer essa avaliação e puxar, né? Aumentar, flexibilizar e harmonizar. E melhorou. Então, antes eu fechava a boca e o que acontecia? Com muito mais tensão, enrugava né, tudo aqui. E aí eu queria colocar botox, colocava botox para tentar arrumar tudo. Sendo que você não tem necessidade de pôr o botox, porque uma das coisas que a gente vai entrar aqui também, que é a cereja do bolo, na minha opinião, é que a fono, dá para você fazer harmonização facial com fono, gente. Vocês têm noção disso? É que isso legal. Mesmo, e é muito legal. Dá para tirar bigodinho chinês. Eu Dá andei fazendo uns exercícios com toda você. A questão de olheira, não tirar, lógico, minimizar, vamos dizer assim, bastante, né? E retardar, que eu falo que é o retardar no sentido assim, você vai ter isso com a vida, mas muito mais do que fortalecido. As técnicas, a gente não tá desmerecendo os outros profissionais, lógico, mas essas técnicas, elas são bem-vindas, mas se a gente não só aplicar a técnica e não corrigir, não adianta muita coisa, né? Porque aí a pessoa volta e fala, poxa, mas o Botox saiu muito rápido, eu não consegui, poxa, investi, né? Gastei uma grana. Que a cada 6 meses, não. Isso. Se ele for, e tem pessoas que na né? inadequação, né, gente, que a gente tá falando aqui do erro, em 3 meses some. É verdade, porque ela tá forçando aquela, por exemplo, eu que tenho aqui mais alto, por exemplo. Pensa na pessoa que tem o distúrbio da TM, né, Ana, que nem eu, que faz a fricção. Se eu não colocar e eu não tratar, concorda que vai diluir, vai embora. O corpo não aguenta, né? Não há botox que aguente, né? Sim, a verdade é essa. É essa mesmo. E porque você vai ficar forçando. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando eu fiz esse procedimento, eu não senti necessidade de procurar uma fono. Sim. Mas aí depois, eu nem me lembro o que foi que aconteceu. Eu acho que foi algum paciente que falou de você. E que aí veio o estalido. Às vezes foi isso mesmo. Acho que foi até a Andressa. Eu acho que foi a Andressa. Paciente nossa. Sim, me veio ela na cabeça. E aí ela veio para trabalhar a voz, tá, gente? Essa paciente, ela tá lá comigo para trabalhar uma questão vocal, ó. 4ª área aí já da fono, que todo mundo conhece, que, né? Cantores tem uma fono, né? Professores, seria legal ter também aquecimento vocal, desaquecimento, essas palavras que as pessoas entendem, sabem? Músicos, né? Como que a gente fala? Telemarketing, que hoje está sendo muito utilizado e o fonoaudiólogo está inserido para trabalhar tanto a questão auditiva, né? Do descanso aí do fone, da fala com a pessoa lá na recepção e na comunicação, como a voz daquela pessoa do marketing, né? Então, olha quanta abrangência. Então, os assuntos, acredito isso, né, Ana? A gente vai tentar falar hoje de um pouquinho, mas depois as ideias tentarmos falar das áreas, em específico só, porque tem muita coisa, gente. A gente vai pegar, por exemplo, a harmonização facial. Vamos falar disso. Depois vamos falar disso. Aí vocês votem aqui nos comentários qual área vocês querem que a Pri foque no próximo podcast com ela. Tá? E aí tem a áudio, como eu tinha dito, hoje todo mundo conhece os aparelhos auditivos, né? Que é o mais aí, maior, e com a nossa relação de trabalho
também os processamentos auditivos, os distúrbios, né, que hoje é muito falado dentro das escolas, acho que pais conhecem muito, que é a desatenção, e que a gente sabe que a desatenção vem pelo foco auditivo, visual, sinestésico e várias outras questões. Isso vai ser um capítulo à parte total, porque né? assim, muita gente precisa entender isso, mas eu acho que você pode dar uma préviazinha. Ai, meu Deus. Então, e hoje a gente busca isso e a Fono vem, né, com a classificação assim de procura, porque a gente precisa das equipes multidisciplinares, né, Ana, nessa fase da parceria, que é o psicólogo, às vezes um neurologista, até uma neuropsicóloga, ou até mesmo o que os pais também ficam muito na dúvida, que é a tal que trabalha com escrita lá, pedagoga, né, ou psicopedagoga, enfim, porque o que acontece? Dentro da escola, as crianças estão tendo as suas dificuldades, porque tem aí o social e também tem o foco professor, né, de assimilação de conteúdo, e às vezes eles têm outras questões que não é só o aprender. Ele tá lá pensando em outras coisas, que é o neurológico, e por aí vai, né? Então, eu acho que tem um capítulo à parte mesmo pra gente falar, né, Ana? É interessante. É muito grande. Hoje é algo que a Fono trabalha muito, e a procura acaba sendo intensa na nossa parceria aqui também, né? E tem os casos que a gente fala, que é gagueira, né, gente? Todo mundo conhece a Fono por gagueira também. Tem as questões, como a gente também fala, dos AVCs, os idosos, vamos pensar assim. Hoje não tanto, às vezes tem pessoas mais jovens, né, que eu falo, que estão tendo as suas patologias, o AVC, e que acarreta problemas que a gente fala na deglutição, ou seja, no ato de engolir, paralisias, né, ou hemiparestesias do corpo, que todo mundo entende que é um lado afetado e tal, e que mexe muito também, linka de novo, né, com a forma de falar, com a abertura da boca. E o neurológico, que a gente fala que é o básico mesmo, que todo mundo conhece, demência, né, as afasias, que é quando a gente não consegue lembrar o nome da coisa, e isso são patologias disto. Ou às vezes não também, né? E por último, gente, e que também não é menos necessário destacar, é uma área nova. Posso falar dela? Pode. Que é a questão da labirintopatia. Todo mundo conhece a labirintite, né? Que é a inflamação que se fala, mas que no fundo é labirintose, porque é a forma de circular vamos dizer assim, o som pelo auditivo, e que a gente tem, sabe, aquela vertigem, tontura, e nós fonoaudiólogos trabalhamos com isso, que é os exercícios que reposturam essa dificuldade, né? Então as pessoas só conheciam noção, pelo lado, né, do otorrino, mas não conhecia por o lado da fono. Então, essa aí é pro meu pai ouvir, né, que ele tá com uma questão aí de ter o labirintite de vez em quando. E eu falo, zumbido, né, Ana? O zumbido no ouvido. E aí, eu não lembro também como que eu cheguei. Acho que eu comentei com você, eu não lembro. E ela pegou e falou, não, a fono também faz isso. Eu falei, gente, mas que mais que a fono faz? E diminui bastante o zumbido, porque às vezes o zumbido, gente, tem gente que utiliza o zumbido, né? Tem o zumbido, mas coloca-se o aparelho para minimizar, mascarar o zumbido. Porque o zumbido é tão intenso, não tem como fazer cirurgia, enfim. Então, coloca-se o aparelho auditivo para mascarar isto. Ou tem técnicas que a gente faz de exercício que minimiza o zumbido. Então, olha quanta coisa. Vocês verem que a gente começou aqui, ele vai lá em cima, e quando vai ver, volta tudo lá de novo. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas aí você me ajuda a tentar lembrar ou ver se faz algum sentido para você ou não. Mas a minha tia, ela tá usando um aparelho auditivo, e eu não sei, que ela estava falando questão de memória, alguma coisa assim, a memória, eu acho, que ela estava com dificuldade, memória e tal, e ela falou assim, que ela tinha que usar o aparelho auditivo porque isso tinha relação
para melhorar a memória dela. Concordo, é isso mesmo, porque assim, quando ela tem a perda auditiva, quando as pessoas idosas, ou às vezes não Ela nem é idosa. Ela é uma pessoa que está ativa no mecanismo hoje, tá, gente? Mas essa ativação que a gente fala assim, é muito estresse e outros fatores, e que faz, ou que o caminhar para ela é nesse sentido. Então, auditivamente, ela está tendo mais exigência do corpo e está perdendo as células de percepção. Auditivamente, essas células, todo mundo pensa que é só volume do ouvir, mas não. Acessa a linguagem, memórias. Então, a pessoa às vezes fica isso, muito. Né? Então, tem gente que quando vem com a perda da audição, meu pai é um exemplo. Quando ele começou a ter a perda da audição, e ele tem uma outra questão mais junta, né, disto, ele falava assim, aquele... Aí eu falei, pai, mas você acabou de falar o nome. E aí ele não esquecia. Né? Então, quando a gente insere o aparelho, ele dá uma bagunçada, vamos dizer assim, auditiva, que a auditiva está toda relacionada lá, né, no córtex, no cérebro, e aí ele ativa mais uma área, desconecta outra, e a pessoa fica meio estranha, e às vezes é isto. Então, só para as pessoas entenderem, vocês aí, às vezes começa a usar um aparelho auditivo e aí a pessoa percebe assim, nossa, ela tá tão estranha, mas calma, gente, é um processo e aí depois tudo isso passa. E até acelera, sabia? Ela volta a ter, porque memória aguça, né, e estimula. É importante, porque você não tem acesso, não tá ouvindo, né? Então, eu não tinha pensado nisso. Gente, resumindo, todo mundo tinha que fazer um check-up na fono. Verdade. Um check-up na fono pra garantir, porque você pode ter certeza que você vai sair com uma meia dúzia de coisas ali. Tadinho das pessoas. Isso é verdade, gente. Tem muito isso, né? E é muito porque rico. Foi o que aconteceu comigo, mas eu achei sensacional. E aí, lógico, a gente vai filtrar aquilo que faz sentido pra gente ou não. Isso. Sabe? Olha, tem isso, tem aquilo outro. Isso aqui não me incomoda. Mas o que tá me incomodando agora, hoje? Ou não está me incomodando tal coisa. Agora, vamos supor, por exemplo, uma coisa que eu já percebi aqui, vocês podem dizer também, que é uma coisa que está na minha lista de trabalhar com a Pri. Porque o que aconteceu? Eu fiz quantas sessões com você, Pri? Acho que umas duas, três. Né? No máximo três. Depois eu fui pra Holanda. E aí a gente não conseguiu casar o fuso horário de lá. Depois eu voltei. Sim. E aí não conseguimos mais arrumar os horários, enfim. E aí eu acabei fazendo poucas sessões. Mas as poucas sessões que eu fiz, eu percebi uma diferença muito grande de fechar. Mas você ficou com a manutenção de exercícios básicos. Mas mesmo assim, eu ainda não fiz... Porque como eu tava lá, eu não tava muito né? Eu tava trabalhando, tava passeando e tal. Então, eu não tava na pegada de ficar fazendo os exercícios, né? E aí eu acabei desacelerando os exercícios e hoje praticamente eu não faço. Sim. Mas eu tava tão empolgada de fazer e na primeira semana eu já vi muito resultado. Então, muito legal falar, então, assim, ó, uma dica legal para todos. Todo mundo me pergunta, então você vai tratar isso na fono, fazer os exercícios, depois é para a vida toda? Não, gente. Lembra da técnica da reorganização? Uma vez que a gente vai trabalhando essa conexão e mostrando, o corpo automatiza aquilo e não volta mais a fazer. Eu não acredito. Eu não vou ficar eternamente fazendo assim. Porque, gente... É o que eu tava falando lá, de guardar as coisinhas, no sentido, né? Harmônico pode ser, tá. Mas não no sentido do patológico, da doença. Legal, né? Não, então, e aí eu aprendi bastante, achei muito bacana. E quando eu cheguei lá por indicação, por comentário da Andressa mesmo, né? Sim, lembrei que eu tava falando. Uma das coisas que ela observou, e eu também observei, é que quando eu tô falando, às vezes eu falo com o nariz meio tampado, né, Pri? Sim. Em algum momento, algumas falas. Porque lembra da cirurgia, libera. Isso. Isso. Quando eu acelero muito para falar, de repente, alguma fala ou outra vai com o nariz meio que tampado. E aí você fala assim, mas isso precisa mudar? Não sei. Depende. Não sabe. Mas isso, gente, quer dizer ressonância.
É outra palavra legal da voz, porque você tem qualidade, nitidez, você já fala e a pessoa entende de primeira. Quantas pessoas relatam isso pra mim? Nossa, Pri, me incomoda a minha voz e as pessoas falam que me incomoda? Ou aquela pessoa que fala assim, Pri, eu tô dando toda a minha voz e não vai até lá longe. Temos os recursos do microfone, mas às vezes a gente precisa ter capacidade. Ou tem gente que tem muita capacidade, que é outros casos, e que precisa aprender a como falar. Porque aí ela entra no sussurro, né, Ana? Elas falam assim. Mas, ó, eu tô falando assim, mas vocês estão percebendo que eu tenho ainda capacidade de voz. O tom de voz. Então, tem muita coisa legal na Fono. Nossa. Eu sou apaixonada, né, gente? Eu acho que... Eu fiquei também por um bom tempo. Toda vez que a gente fala sobre o assunto, eu falo, ai, eu amo a psicologia, a hipnose. Não sei se eu faria fono, porque eu não sei se eu teria, né, essa disposição para fazer uma outra faculdade. Mas que é interessantíssimo, eu também fiquei apaixonada por... Ó, o apaixonada que eu falei agora, ele já deu uma tampadinha. Então, por exemplo, para eu que estou trabalhando com podcast, com vídeo, etc., é importante que a minha fala seja nítida para que todo mundo consiga compreender. Isso mesmo. E aí... mas as pessoas estão me entendendo, às vezes é um charminho, às vezes é legal, às vezes não. Aí cada um vai avaliar do jeito que faz sentido, né? Para a necessidade de cada um, né? Sim, e essa relação que você estava dizendo, né, Ana, de fazer uma outra faculdade e tal. O nosso trabalho aqui, ele é muito parceiro, gente. Porque às vezes eu estou trabalhando essa dificuldade na pessoa e eu estou aguçando um outro lado que é autoestima, toda a organização, né, social dela, o que isso acarreta. Então as coisas estão ali, sempre juntas. Que você acabou de falar, da pessoa que fala baixo, é relacionado, por exemplo, à timidez. Sim. Né? A pessoa que ela não consegue abrir, expandir, ela fala baixinho, ela fala mais assim. Ou pessoas que têm uma potência de voz e fala todo assim, ó, rígido. Às vezes a gente conhece, né? Duro. Parece um robô. Não sei, né? Eu não consigo, né? Já sou ao contrário. Mas é como eu falo. Então, tem tudo isso, né? Em relação aqui com esse podcast, com esse trabalho, com essa procura. Então, com certeza aí, vocês devem estar... Gente, acho que vem 1000 coisas na cabeça, né? Vou indicar pro amigo, vou falar do não sei o quê. Tem o sobrinho. Isso aqui é a cara de não sei quem. É a cara de... Já vai compartilhando, né? Com certeza, pra tirar dúvida, né? Ou até para vir em busca de alguma coisa. Sim. Mas vamos falar da novidade? Ou a gente guarda mais um pouquinho? Não, vamos falar da novidade. Vamos falar da novidade. Conta. Então, o mais legal da gente fazer esse podcast hoje é a gente comentar, né, um pouquinho da Fono, que está trazendo essas novidades no sentido da harmonização facial, estética da face. E principalmente trabalhar com esse rosto, não só paralisando ele, deixando ele engessado, movimentando, né? E trazendo tudo de melhor. Então vamos lá. A laser terapia é uma delas, que possivelmente as pessoas devem conhecer agora. Isso ela tem muito dentro do ambiente, né, ortodôntico, odontológico, para trabalhar com as resinas, com dente. Na Fono, ele vem para trabalhar a questão hoje de pele e também de músculo. Tem casos já usando a laser terapia também na físio, né? As pessoas também utilizam, principalmente com pessoas que causam traumas. Seria? Porque ele vai reconstituir a fibra do músculo afetado, né? Então, a laser terapia é uma construção super legal na Fono, porque às vezes a gente precisa trabalhar uma musculatura, porque ela se sobrepõe, né, os músculos, e você não consegue pegar ou chegar. Então, colocando essa luz, eu trabalho esse feixe, esse músculo, e plum, faz aquela mágica, né? E você fala, nossa, agora vai. Aquele motorzinho que você usou em mim? Isso. Isso é laser terapia? Isso é laser terapia. Eu achei que isso é uma luzinha, não tem nada a ver. É o motorzinho, é os dois. É os dois. Gente, esse negócio é engraçado. Ela colocou um negocinho, ela falou assim, até quando você consegue abrir sua boca? Não, eu tô te falando. Faça uma avaliação com a Pri, porque ela é uma fofa. Aí eu abri a boca e falei, até aqui.
Aí põe o estímulo, a gente coloca, na verdade, a estimulação no feixe da ATM, que é o distúrbio da abertura da boca, porque às vezes a tensão faz isso reduzir, e aí essa luz, como eu falei, ela tem duas funções, uma que abre, né, que dilata, que circula sangue, e uma outra que fecha, que concentra, que comprime. Aí quando a gente faz isso, a abertura então, magicamente ela faz um aumenta. negócio desse. Até onde você consegue? Eu falei, até aqui. Não consegue mais do que isso? Não consegue mais do que isso. Aí ela vem com esse negocinho maluco, fala assim, vou por aqui, não dói, fica tranquila, tá bom. Coloca aqui, agora pode abrir. Gente, sabe, quase que assim. o dobro. Aí eu fiz assim, eu não acredito. Tudo de bom. Eu não acredito. Muito legal, né? E aí, somado a essa laser terapia, hoje a gente tem as harmonizações. Então, que são as agulhas que todo mundo conhece. Botox, toxina preenchedora, botulínicas, ácidos, colágenos e até... E inúmeros, né, gente? E agora a gente faz, então, essa com a laser terapia, a gente tem um fio que é muito conhecido hoje também na estética, que é o fio de seda. É um fio, na verdade, que estimula na pele, por isso que eu falei, a laser terapia também pode ser trabalhada em melhorar, vamos dizer assim, o viço, a musculatura que está ficando mais flácida, o envelhecimento, então ela também trabalha isso, né? Junto, como a gente falou, de outros produtos ou de estimulação desse músculo. E esse fio hoje está sendo colocado mais em áreas de testa, nas rugas. E como que põe? Ele é um fio, na verdade mesmo, né, gente, que como se fosse um fio dental. E aí a gente tem um produto que estimula, vamos dizer assim, a abertura, né, da pele, ou seja, não é um ácido, mas ele vai fazer uma abertura dessa pele para esse fio, quando joga esse produto, ele absorve. E aí a gente consegue fazer com que aquele laser lá que estimulou, juntamente com esse fio, com esse produto, a técnica, faça com que o rosto fique mais viçoso, mais bonito, pele mais, como que eu vou dizer, com brilho. Já estou fazendo isso no consultório. E áreas de olho, principalmente áreas que nem eu que uso óculos, que fica muito a marca, né, do apoio do óculos, olheira. Esse craqueladinho aqui também ajuda? Isso, craqueladinho, tudo isso. Então a gente trabalha o laser e soma isto, né? E além do bigode, como a gente estava falando. Então esses detalhes vão, né? O rosto fica todo viçoso, todo bonito, né? E o segundo, uma outra técnica também utilizada é a radiofrequência, que as pessoas também conhecem isso na estética. Hoje está somando aí com a harmonização facial, com a questão dos dentistas, que hoje a grande maioria também procura, mas a radiofrequência, ela é um estímulo, vamos dizer assim, quente, que a gente tem um controle térmico, ou seja, tem que ter um termômetro, e a gente faz com que muitas vezes aquela área que está mais... Ela tem ainda a sustentação, mas ela fica, sabe quando fica meio frouxinho? Que nem a gente percebe assim, muitas mulheres relatam, né? A bochecha que cai, ou com envelhecer, ou com emagrecimento, às vezes aqui a covinha, né? Bochecha sabe? Não, cai tudo. Tá sendo generosa. Só o rosto tava bom, né? É que eu tô falando em relação ao rosto, mas cai no corpo todo. Cai Na tudo. estética, todo mundo faz pra bumbum, pra flancos, enfim, né? Mas na área do rosto, que é o que a gente tá trazendo hoje, ela vem nisso. Então, aquela flacidezinha, quando a gente estimula, ela dá um tum, o músculo volta, né? E aí a gente promove mais colágeno, elastina, várias outras coisas, e ele se preenche. E isso é muito válido, né? Então eu não preciso, pessoas que têm medo, por exemplo, de agulha, ou dores, enfim, elas criam e vão em busca dessas outras técnicas que ajudam nisso tudo. E se a gente for ver, né, Ana, o envelhecer, ele também acarreta, como a gente falou, emocionalmente, uma fala errada, uma forma de se colocar no mundo, autoestima. Tudo. Mas vamos pensar lá de novo, a gente começa a comer errado, aí volta tudo de novo. Lembra que a gente falou do ciclo? Então é tudo isso. E me diz uma coisa, os preços são muito diferenciados ou não? Porque são várias áreas, né?
São. É, O que Só a pro gente pessoal tá, assim, entender. a fonoaudiologia que hoje, né, os amigos aí fonos que também estão realizando isso, a gente tenta buscar um equilíbrio, que eu falo, não sendo totalmente extremo, né, no sentido custoso demais, e nem lá somente estético. Então a gente fica num meio, né, trazendo... É acessível. É acessível. Ah, Então legal. fica num meio onde a pessoa fica não somente no estético e nem somente no ultra mega E no caro. caso é mais acessível que uma questão que se você for, por exemplo, em clínicas de estéticas, Sim, né? clínicas estéticas, que aí eles vão fazer pacotes, como a gente falou. Não é ruim, gente. Sim, mas o que é válido, pode fazer os dois pode até. fazer os dois até. Mas o que essa junção faz é assim, eu vou falar especificamente, tanta quantidade. Porque você vai estar trabalhando, como a gente falou, exercícios, né, Ana? Eu não vou só estar trabalhando a questão... conscientização, né? do estético, né? Eu vou conscientizar você. Então, ele vem para somar, né, gente, para fazer isto. Na laser terapia, Ana, tem a questão do uso da laser com as mamães, lembrando dos bebês. Então, hoje a gente tem laser até na questão de frênulo de linguinha, sabe? Quando a gente conhece... E no mamilo, todo mundo, sim, que todo mundo fala assim, a linguinha do bebê é curtinha, que tem o teste hoje nos hospitais para ela fazer a sucção do seio, né? Da amamentação. Então, hoje, gente, a gente também utiliza o laser para conseguir a cicatrização, né, do seio que está rachado, na amamentação ter mais qualidade para o bebê. Então, estimula o bebezinho na linguinha e às vezes o bico dos seios da mãe. Pois é, eu fiquei sabendo disso recentemente. Uma amiga minha tá com uma bebezinha, deve estar com 4 meses no máximo. E ela me falou disso. Ela falou assim, vem uma mulher aqui em casa, uma físio, e não sei... Físio, e também vem uma fono. Agora eu já não sei já. Agora eu já me confundi. Porque às vezes a físio, ela faz a avaliação pela deglutição do bebê, né? Então, às vezes não é só fono, é físio também. Gente, mas que é isso? Não tem fim? Não tem fim, vocês não têm limite. Não tem limite. Vocês não têm limite. Isso é muito legal, né, Ana? Ótimo, porque olha, se a gente for ver a fonoaudiologia 20 anos atrás, ela não tinha nada disso. Então, era só o que eu conhecia. Era fala e... voz e audição. Só, mais nada. Agora, não tinha abordagem com a escola. Vai tirando da cartola, ó, e não acaba mais. Eu falo que fono é mágica, ó. E vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. Se deixar ela mais meia hora aqui, ela vai falar mais um monte de coisa. Sim. E não vai ter fim. Sim. Esse podcast é infinito, né? Então tem muita coisa boa surgindo, né? Acho que várias outras fonos também, se a gente for falar, estão se enriquecendo com isso tudo. E eu falo disso porque eu trabalho com isso, nessa parceria, como eu falei, lá com os dentistas, né? E ortodontistas. E quando eu comecei a buscar isso, não foi só pela questão, né, de promover algo para o paciente, mas para facilitar nós, profissionais, no ganho, na melhoria e tudo mais. Sim. Então, gente, é bárbaro, tá? A laser terapia também é utilizada na acupuntura hoje. Então, a gente utiliza até em pontos de acupuntura. E vocês conhecem de estresse? Os pontos? Não eu particularmente conheço porque gosto disso. Mas tem um curso profissionalizante específico, mas a gente utiliza, porque as pessoas, como a gente falou aqui, tem medo de agulha, não gostam da acupuntura, né, específica, e aí a laser também trabalha isso, e facilita em medo isso. de agulha, essa questão da harmonização facial, que eu tô falando que é um caminho maravilhoso, que você não vai sentir dor, não vai sofrer. Lógico que com certeza, gente, vamos deixar bem claro, quando a gente tem uma questão da harmonização por uso da agulha, a gente injeta com uma gama maior, numa posição do músculo, de uma forma muito mais harmônica, muito mais, como que eu vou dizer, preenchedora. É isso que vocês têm que entender. Essas também são alternativas, mas que vão ter um tempo, às vezes, diferente, mas que chega também num bom resultado. Sim, e que acredito eu que seja mais duradouro também. Também. Da mesma porque a gente vai entrou mais devagar, também sai, acredito eu, né? Sim, é isso mesmo. Muito legal, não é? Nossa, eu acho. Eu acho incrível. E a laser terapia a gente também utiliza na voz.
que às vezes as pessoas aqui ou vão saber, ou tem gente que às vezes é cantor. Eu tô falando, gente. Vocês utiliza também para melhorar, tá? Que nem você falou, lembra da timidez? Que a pessoa é tímida e tem uma voz aqui presa e não sabe soltar. A gente coloca a estimulação de musculatura, porque ela tá toda enrijecida, a voz faz assim um milagre. Tem gente que fala assim, mas acabou, eu não volto mais? Eu falo, ó, não. Em uma sessão? 2. 1, 2... Já abriu a voz, acabou. E para os músicos, Chocada. elas são a laser é trabalhada para manter a flexibilidade, notas musicais, né? Enfim, não tem fim, né? É o que eu tô falando, gente. Não tem fim. Não tem fim. Se eu continuar aqui, ela vai continuar tirando da cartola. Ah, tem mais isso aqui. Ah, tem mais isso aqui. Isso que ela não anotou. Se ela tivesse anotado... Vixe, Maria. Aí a gente ia aí ficar uma amanhã. Professora. Mas é muito legal. É muito legal. Mas eu quero perguntar com mais calma de cada um desses, mas eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários pra gente saber qual é o próximo que a gente vai... Sim, fazer aqui a explicação, trabalhar com vocês, eu tirar mais dúvidas. Eu me interessei muito, porque esses que você falou de harmonização, de que dá pra... uma ginástica facial, toda essa correção... Eu já sei, já vou fazer, já vou te procurar. Agora um outro, eu falo assim, eu vou ter que ficar então eternamente com a Pri, não vou poder largar ela nunca mais. Sim. Porque uma outra coisa que me interessou muito e eu não sabia disso é essa questão do déficit de atenção. Sim. Isso daí eu achei sensacional, gente. O que eu vou te encaminhar de paciente... Muito, gente. O que eu mais tenho lá, segundo a minha maior gama de trabalho, é isso. Essa era uma das minhas perguntas. O que você atende mais hoje? Sim, hoje. Então, hoje em dia eu fico com a parte que eu falo infantil, crianças que chegam hoje com 2 ou 3 aninhos, pelas questões de dificuldades da fala, atraso, sabe? Que a mamãe fala, ai, demora muito para falar, não tá falando. Esse é um foco. Crianças com 2, 3 anos que estão aí no sondagem do autismo, que hoje é chamado de TEA, né? A sigla, só para as pessoas entenderem. Transtorno espectro autístico, né? Então, esse é uma das características muito grande minha atualmente, tá? E aí eu fico com essa criançadinha que cresce e aí vem TDAH, que é o transtorno e déficit de atenção, TDAH, que aí, né, entra as hiperatividades ou as ansiedades na questão de aprender, de focar, de ter atenção, né? Então, são jovenzinhos, que é aquela gama de adolescentes, né? Jovenzinhos. E fico bastante com as questões vocais, né? Então, eu tenho muito dos adultos, canto. E tenho quem mais? Toda a galera que vem com a língua errada. Então, todos esses adolescentes e essas criançadinhas, eu já faço como eu vou ficar ali. Agora eu vou fazer pergunta difícil para ela. E o que você gosta mais de atender? Com esse monte de coisa que ela falou, o que ela gosta mais? O que vocês acham que ela gosta mais? Eu sou apaixonada por a questão da motricidade e foi o meu maior procurar pela fono, né, Ana? Eu adoro isso, gente. Eu sou assim, essa parte, hoje, né, essa parte que é ficar bonito, ficou mais top, né, gente? Porque lá atrás eram uns exercícios estranhos, né, que tinha que ter essa invasão mesmo na pessoa. E as pessoas têm muito receio, porque a boca, gente, é algo que a gente não mostra pra ninguém. Né? Até no dentista tem pessoas que têm muito medo né? Porque aquela coisa assim, parece que é uma higiene. A higiene de fora é fácil, mas parece que fica uma higiene mal feita para dentro, né? É uma relação meio que assim, né? Então, trabalhar isso e hoje trazer essas outras coisas que deixam a pessoa mais leve, com uma autoestima e que aí dá para se trabalhar, é muito 10. E a outra segunda paixão é a linguagem, gente. Eu sou apaixonada pelas crianças e os jovens e adoro atuar com escola, com todas essas dificuldades, porque elas se somam, né? Elas vão se somando. Agora eu vou fazer um merchan dela, gente, é sério. A Pri, eu não sei quanto tempo já que fica nessa de que, eu tô indo lá na Priscila, a Ana indicou, é paciente em comum, e aí falam muito bem dela, falam bem de mim, enfim. Mas assim, eu nunca vi uma pessoa com tanto resultado.
Por isso que é ela que tá aqui, para falar sobre esse bom, tema. né, gente? Porque assim, resultado e rápido. Gente, Sim. que várias pessoas de minha confiança. Que lindo! E é rápido, tem que ser, né? Porque ela hoje, é rápida. gente, a gente também tem que trazer esse neurológico, assim, não dá para ser muito extenso. Lógico que a gente sabe que quando vai lá e descobre que, né, a gente falou essa caixinha, essa mágica, eu falo até que é uma caixinha de Pandora, que às vezes as pessoas vão achando outras coisinhas nelas. Mas não dá para ser eterno, não dá para ser... Hoje a gente tem que falar, ó, vamos resolver isso. Pum. Resolve aquele outro? Pum. De novo, porque senão fica igual a terapia esquecida. cognitiva comportamental. A gente trabalha, vai por foco, né? Sim. O que você quer? Ah, tem isso, mas o que você quer trabalhar? O que é o que tá te atrapalhando mais? É isso aqui, então vamos nesse. Sim, depois vai indo. E aí, às vezes... as pessoas vão vendo que às vezes trabalhou uma coisa, já sanou tudo. Não é. Né? Não digo tudo, mas eu tô falando assim, na fono, por exemplo, adequação da língua. Se eu trabalho a língua, eu melhoro o aparelho, eu melhoro a fala, olha quanta coisa melhor. Né? Como melhor? Sim. Então, se a gente for ver, ela resolve um todo. Exatamente. É um trabalho muito legal e curioso, né? Eu achei muito curioso. Eu não sabia de tanta coisa. E hoje fiquei sabendo mais uma, que é esse do déficit de atenção, que eu vou querer entender melhor. Eu voto nesse, tá? Minha opinião. Quero saber quais vocês vão votar. Esse é muito legal. O que a gente vai chamar a Pri de novo aqui, né, Pri? Sim, por favor. Eu acho que é legal as pessoas irem colocando aí, pais, mães, adultos, jovens, vão lá colocando, sintam, conheçam, relatem aqui, e aí aos pouquinhos a gente vai, né, somando, vendo o que é mais importante para cada assunto, tema, né? Sim. Então esse foi um podcast curto que a gente fez pra gente abranger tudo que a Fono faz, dar uma pincelada em cada coisa. Fazer vocês pensarem, né? Deixar vocês curiosos, querendo saber muito mais sobre isso. A agenda vai bombar, né? Eu não quero nem ver. Eu só espero que você garanta o meu horário e do Caio. Tudo o resto tá tudo bem. E do pai? Ai, do meu pai também, ó, tá vendo? Lembrei do Caio e não lembrei do meu pai. É que o meu pai, ele nunca quer nada, né? Nunca precisa, porque eles falam assim, tudo bem. Tá tudo bem. Não tem nada, tá? Tô aqui com um zumbido no ouvido, mas tá bom. Gente, porque pensa o que ocasiona o zumbido no ouvido? Eu ficaria querendo matar se fosse eu que tivesse com um zumbido no ouvido. Sim. É irritante. É irritante, constante. Não tem, né? É uma coisa chata. É que nem quando as pessoas me relatam, que tem pais que falam assim, mas a minha filha, o meu filho tem muitas crises alérgicas, alérgicas que a gente fala assim, de otite, sinusite, inflamação. E aí ele fala, nossa, mas na verdade isso acarreta agora prejuízo na escola. Aí eu falo assim, gente, fica, entre aspas, gripado 5 meses. Porque a otite é mais ou menos isso. Ela é muito interna. Então, é isso. É você ouvir a sua voz lá dentro, ficar inquieto. Não, eu ia ficar maluca se fosse comigo. Eu não ia aguentar, não. Eu não sei como que ele aguenta. Só que aí que tá, né? A gente entra um pouco na parte psicológica. Tem gente que se acomoda até com o que é ruim. Procurar o novo, buscar alternativas para você fazer coisas diferentes, para você melhorar a tua vida, é sair da zona de conforto. Concordo. E muitas pessoas falam assim, tá ruim aqui, mas tá bom, vamos ficar aqui, vai. Ou elas habituam nessa questão assim de não saber como procurar, a quem procurar, então acha chato, feio, não falam. E aí fica quietinho. Por isso que vocês têm que compartilhar, porque o que acontece? Vocês podem ajudar outras pessoas a entenderem o que está acontecendo com elas, né? Porque às vezes isso é conhecimento. O que a gente está fazendo aqui é conhecimento. Jogar, né? E fazer com que essas relações aconteçam. É isso mesmo. Então tem que falar, porque eu não sabia. Então eu fui lá, compartilhei com ele. Só que ele, né, tá enrolando. Tudo bem, né? Não vamos forçar. Vamos pôr em rede nacional, falar, olha aqui. Tadinho. Quem vota que o senhor João Carlos tem passe que ir na Fono, na Pri. Isso. Hein? Coloca aqui embaixo muito também. Muito bem, isso aí. Vai na pressão, né, Pri?
Mas vai dar certo e ao mesmo pra... tempo ele vai aprender. E eu né, acredito ser muito acolhedora, deixar isso bem suave, né? Exatamente. E aos pouquinhos a pessoa vai dando tudo certo. Ele vai falar o porquê que eu não fui antes. No mínimo, né? Isso é verdade, no mínimo. No mínimo ele vai pensar isso. Ô Pri, antes da gente encerrar e você também falar sobre essas questões de onde o pessoal te encontra, etc. Sim. Me diz uma coisa, né, com o nome aqui do podcast, Atuamente. O que você acha que a Fono se relaciona com o nome do podcast, com o que a gente vem falando? Com a tua mente, né? Quem manda aí é você. Sim, como é que é isso? Eu acho assim, a palavra mágica é: a tua mente é maluca, ela mente, ela é doida, ela cria, ela descria, ela entra nisso tudo, Ana. E se você não domar ela... Se você não domar ela, vira a casa da Mãe Joana. A casa da Mãe Joana. A festa do Desde morango. pro lado bom, tá, gente? Como pro lado ruim. Então, a gente tem que ter mesmo esse equilíbrio. A tua mente, ela é tua. Ela é essência. E eu acho que ela é divina. E ela é isso. Entra muito na questão neurológica. Ela tá muito relacionada com essas questões. Muito. Porque se a gente não trabalhar na reorganização a mente, que tá vendo esse erro ou fazendo esses exercícios, gente, nada vai acontecer. A fala, a audição, tudo tá relacionado. Porque assim, aqui, né? A pessoa sabe que ela fala às vezes errado, ou que ela não consegue para falar. Um gago sabe quando ele vai gaguejar. Sei lá, eu sei que eu como mais de um lado, que eu durmo, enfim, mas isso tudo aqui, se a gente for falar, vocês como psicólogos nos promovem essa percepção num sentido, mas aqui eu não posso só chegar com uma listagem e falar, vamos adequar isso, porque se não internalizar, gente, se não ficar lá no neurológico, desorganiza a tua mente de novo. Ai, gente, fala se não é fofa, ó. Coraçãozinho pra Pri, hein? Ai, que delícia. Agora fui chique, hein, gente? Fui profunda. Ela foi profunda. Mas é verdade, Ela foi Ana. profunda. Eu acho que é muito do que a gente tá passando, né? Sim. O que passamos pós todas essas questões pandêmicas, a recolocação das crianças de novo, né? Pós-pandemia ou antes, tem crianças que não conheceram a escola por 2 anos de pandemia. Então, olha quantas coisas aconteceram. Até se socializarem com outras crianças no sentido de trocar experiência, audição, fala e todas essas coisas. E, por outro lado, gente, essa tua mente não tá acelerada? Mesmo a gente não querendo, às vezes? Sim. E o quanto que aí interfere de novo na questão da gagueira, porque aí você fica tenso, estressado, desesperado, ansioso, aí começa a gaguejar mais. De novo. Caramba. Tudo de novo. É lindo, né? Eu acho. Vocês também acham, né, gente? Vocês também ficaram apaixonados pela Fono? Eu fiquei. É isso. Também coloca aqui no comentário. Tudo coloca no comentário que eu quero Com certeza que a gente vai ler tudo. A gente vai ler e vai responder, prometo. E onde que o pessoal te encontra, Pri? Boa, pode falar endereço, tudo bonitinho? Tudo. Então vamos lá, gente. Eu estou aqui, né, no prédio, junto da Ana, como ela já falou no comecinho, 2º andar. O prédio se localiza em São Bernardo, né? No centro, a rua é Silva Jardim, o número é 187. Né? Depois a gente pode colocar, sei lá, acho que nos comentários, alguma coisa do gênero. Sim. E aí a procura, né, a divulgação é essa, né, de falar... Instagram. Isso que eu ia falar, Instagram. Eu tenho o meu, que é o Papo de Fono, tá? Que não tem seu nome, né? Porque eu procurei hoje o seu nome para colocar ali no eu ia colocar ali porque embaixo. Porque o Papo de Fono, ele começou lá atrás, né? E a gente não atualiza. Por isso que eu falo, olha então, como são as coisas. Puxa a orelha ao vivo. Aqui. Puxa, e tem mais uma informação importante que eu ia zoar com ela. Meu Deus do céu! Quem quiser vir de helicóptero para passar com a Pri, pode vir, que o estacionamento é gratuito do helicóptero, tá? Isso! Ai, que lindo!
os meus pacientes falam, gente, tem um heliponto aqui, todo mundo fala assim, passou o helicóptero, é a Pri chegando, eu falo isso mesmo. Exatamente. Não é não. É gratuito mas com é gratuito, ela. isso aí. Tá. Comigo não. Então, né, Ana? Só voltando, gente, esse é papo _de _fono. Ele começou com uma ideia de só divulgar assuntos da fonoaudiologia. Ora, então ele foi migrando, foi ganhando, né, esse espaço. Às vezes eu falei um pouquinho em pequenos vídeos do que são as áreas da fono, mas como a gente falou, eu acredito, né, que seja isso, que me faz às vezes deixar isso meio de lado. A atuação minha é consultório, é dia a dia, então eu tento ir alimentando isso e fica de lado. Mas se vocês quiserem achar, eles são balõezinhos, né? Que é o papo de fono, ou seja, vários balões no sentido de diálogo, amarelos. Né? É fácil de achar. Você vai lá no Instagram, no Atuamente, e aí você vê em quem eu tô seguindo, e aí vocês vão encontrar a Pri. Maravilha, isso aí. Na pior das hipóteses, você acha dessa maneira. Então, é isso, né? Sim. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Foi um bate-papo delicioso. Não tinha dúvida que ia ser. Com certeza. Estou muito orgulhosa de nós, porque nós gravamos sozinha. Sim. E eu tenho certeza que ficou demais, ótimo. Lindo. Modéstia à parte. E obrigada, né, Ana? Hoje acho que obrigada, assim, pela parceria, pela amizade, pela confiança. E a gente vai somar sempre. Eu acho que pessoas é isso, né, gente? A gente sempre soma. A gente precisa, né? A gente precisa. A frase do Joel J, que foi meu mentor, que é meu mentor, enfim... que ele fala, pessoas precisam de pessoas. Sim. E é fato. É fato. Né? Que bom, né? Que existe o dentista, que existe o psicólogo, o fono. O terapeuta. Tudo. E todos eles. Porque se não tivesse... tudo, né? O pedreiro, o médico, tudo. Porque a gente precisa de todo mundo. Não tem quem não precisar. Sim. Você precisa de todo mundo. E graças a Deus que existe aquela pessoa ali que faz cada aquilo. Um com suas atipias, gente. Eu acho que também é importante falar isso. A gente tem isso. E isso faz parte da gente. Isso não tem como a gente sanar tudo. Eu acho que se sanar tudo, não sei. Pode ser que a gente vire uma outra coisa. Sim. Mas eu acho que é essa construção. A gente precisa sempre aprender com isso, né? Se a gente falar nesse resumo de patologia, todo mundo tem. Sim. E fica tranquilo, dá certo. Sim, exatamente. E tá tudo bem, né? A gente não vai morrer por isso, mas dá pra melhorar. Eu acho que a gente tem que estar em constante evolução. Sim, e essa é a nossa procura. E eu vou buscando cada vez mais. E por isso que a gente veio divulgando sempre coisas legais para as pessoas buscarem. E buscar, de preferência, né, as alternativas naturais. Sim. E não ficar buscando outras coisas. Tudo bem também buscar os medicamentos, se forem necessários, etc. Mas eu gosto mais de ir para a parte natural. Eu gosto sempre que a gente da puder. parte natural. Então... Que tem também o meu trabalho, já falando, da parceria que eu tenho. E eu mesma executo florais de Bach, né? É que verdade, também são coisas legais, aromaterapia, floral de Bar. Sim, é mais Ana, que porque bombril, elas se né? juntam, né? É mais que bombril. Não, eu encho o saco porque assim, juntam. a gente é bem parecida, né? Muito. Aí juntar eu e ela, que a gente não tem limite pra falar, não tem limite. Gente, não termina nunca. Não vai terminar nunca. Mas eu também sou uma psicóloga fora da caixa. Você é uma fono fora da caixa, mas eu sou uma psicóloga fora da caixa porque eu trabalho com hipnose, coach, linguagem do corpo, terapia cognitiva comportamental, PNL. Sim. É um negócio que a pessoa fala, caramba, medicina e espiritualidade, medicina germânica, as pessoas falam, meu Deus, mas como assim? Porque não tem fim. Acho que é isso que você queria dizer, né? Que uma coisa está interligada com a outra e a gente precisa entender o todo, senão fica difícil. E aí depois a gente pode dizer para aquela pessoa, olha, tem todas essas alternativas, mas você pode ir por essa daqui, esse caminho aqui é mais rápido, esse é mais eficaz, esse se adequa melhor a você. Sim, né? E é isso que é o trabalho, né, de avaliação e de mostragem, né, do que vai ser feito. E o importante é a gente ter pessoas que falam a mesma língua que você, que trabalham com amor, que trabalham com carinho, porque a Pri é apaixonada pelo que ela faz também. Isso é muito bom. Sim, né? Isso motiva muito. Senão não dá.
Então, eu não tenho nada contra medicamentos. Dr. Rodrigo Fogo, que está me assistindo, se tiver Não, aqui, que nós falou não temos, aqui, ó, é necessário. Temos podcast dele, da esposa dele, do Dr. Rodrigo, que é psiquiatra, e a esposa dele, psiquiatra infantil. Maravilha. Então, tá tudo certo, não tenho nada contra, mas se a gente pode optar por algo mais natural, por que não, Podemos. né? Isso mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Então, gente, vamos encerrar, porque senão a gente vai continuar aqui, né? 1 minuto de silêncio, eu vou fazer a vaca amarela aqui. Mas é verdade. É que vocês não viram a Pri tá de calça amarela? Cadê? Eu tô. Pri, não vai mostrar pro pessoal? Ai, meu Deus, não vou não. Vai mostrar pro pessoal. Ô, gente, olha só. Que look lindo. A Pri, ela é toda colorida, Eu entendeu? sou colorida. Ela ama cor. E as pessoas, tem muita gente conhece que assim, me né? conhecem assim. Ela Me falou que ia conhecem vir com assim. óculos vermelho e não veio, quis ficar neutra. Da próxima vez, vocês também votam que ela veio com óculos vermelho. Né? É isso mesmo, as pessoas me conhecem muito, né? E eu acho que ficou mesmo uma marca. Tem gente, assim, tem crianças que às vezes começaram lá atrás, e às vezes, sei lá, me encontram e falam: nossa, você continua igual colorida. Eu falo: pois é. É isso aí. Né? Eu acho que é a marca, É isso aí. né? Eu já tive um sofá laranja. Um sofá no consultório laranja. Um sofá Eu também laranja. já. Eu também já. Já tive um amarelo assim da calça. Então, ó o quadro ali. Ali não dá pra eles verem, né? Não. Mas tá bom, gente. Paramos. Beijo, Beijo, gente. Beijo. Até. Ai, Pri do céu, Legal, junta Ana, nós você duas. teve, na verdade, um sofá laranja e eu já tive um no consultório também. Tem um sofá laranja. Gente, eu já tive.